Olá, pessoal! Quem acompanha meu canal e quem me conhece sabe que eu não sou muito de ficar falando de temas polêmicos, até quando rola no Face alguma polêmica, eu não sou de ficar comentando, eu prefiro ficar na minha. Mas hoje eu resolvi vir aqui falar de um tema polêmico, sim. E eu acho que a maioria de vocês já sabem do que eu vou falar, que é do texto do Zeca Camargo em relação ao Cristiano Araújo. Eu vi o vídeo, eu fui vendo o que as pessoas estavam compartilhando, eu fui vendo a opinião das pessoas, pra ver se só eu tava achando uma coisa tão absurda assim, ou se outras pessoas compactuavam da mesma opinião que eu, e eu vi que a grande maioria concordava sim com o que eu acho, com o que eu vim falar nesse vídeo. Mas eu também vi muitas pessoas dizendo que ele estava só dizendo a opinião dele e que as pessoas estavam sendo hipócritas e blá 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 blá. Acho que não é questão de ser hipócrita, eu acho que não é questão dele dar a opinião dele. Eu acho que a gente tem que saber em que momento a gente dá a nossa opinião ou não. No caso dele, ele é uma pessoa pública e ele estava falando em um canal aberto. Então ele estava alcançando um número imenso de pessoas. E as pessoas que estavam assistindo a matéria, com certeza a grande maioria delas eram fãs do Cristiano. Eu sou fã do Cristiano? Não, eu não sou fã do Cristiano. Eu conhecia o Cristiano? Sim, eu conhecia o Cristiano, eu conhecia algumas músicas dele, eu gostava das músicas dele, mas eu não era fã dele. Ah, Luana, então pra que você tá fazendo esse vídeo? Porque pra mim não importa se ele é um super artista, se ele é um super famoso. Ele era um ser humano. Eu sinceramente não entendi a indignação dele com a repercussão da morte do Cristiano, que ele tratou como insana cobertura. E quis comparar com a repercussão da morte do Ayrton Senna, do Mamonas Assassinas, enfim, de vários outros artistas. Eu acho que não é questão de comparar. Cada um tem sua carreira, independente se a pessoa começou há 350 milhões de anos, se é conhecida por toda a massa, ou se começou há menos tempo e não é tão conhecido assim. Ele chegou a citar que o Cristiano era mais conhecido nos interiores, tal. Pode até ser mais conhecido lá, mas ele não era desconhecido nas capitais. Eu moro no Rio de Janeiro e eu conheci o Cristiano Araújo. Se o Zeca Camargo assiste a emissora que ele trabalha, ele vai ver que o Cristiano já foi em vários programas. Foi um ou dois, ele foi em vários programas. Então ele não era um desconhecido. E se ele teve aquela quantidade de gente se comovendo por ele, chorando por ele, indo lá, é porque ele conquistou aquilo. Através do estilo musical dele, através do jeito dele, enfim, não interessa como, ele conquistou aquelas pessoas, ele conquistou aqueles fãs. Não é à toa que quando ele fazia show, show enchia. E aí o Zeca citou uma coisa em relação a isso. O artista explode e começa a fazer muitos shows antes que a faísca apague. Pra, nesse tempo, juntar dinheiro tal antes da faísca apagar. Oi? Desculpa, Zeca, mas eu conheço vários artistas que já bombam há muitos anos, que são conhecidos da grande massa e que fazem muitos shows por mês. Então, eu acho que o jeito que ele colocou é como se o artista, quando estourasse, assim, ficasse desesperado para fazer milhões de shows antes da população esquecer dele. Tá, e esses artistas super famosos fazem isso por quê, então? Então, quem já é super famoso, já tem muito dinheiro, deve fazer 1 ou 2 shows por mês e tá muito bom. Né? E ele falou que esses artistas costumam ser as revelações de uma música só. Ele deveria pesquisar um pouco mais. Porque se ele tá fazendo a matéria sobre a morte do Cristiano Araújo e ele cita uma colocação dessa, então a gente ligando uma coisa a outra, parece que ele tá falando que o Cristiano Araújo era um artista de uma música só. E não, o Cristiano Araújo não era artista de uma música só. Eu sou fã do Cristiano Araújo? Não, eu não sou fã do Cristiano Araújo. Eu conheço mais de uma música do Cristiano Araújo? Sim, eu conheço mais de uma música do Cristiano Araújo. Um fato que eu achei totalmente fora de contexto, fora... Pra mim não coube ali de forma alguma
foi ele comparar também essa comoção da grande massa das pessoas com aquele livro de pintar. E ele falou também da pobreza da atual alma brasileira. Oi? Ele tá querendo dizer que quem curte sertanejo é pobre de alma? Então, a gente não pode ter diferenças culturais. A gente tem que gostar. Não é nem do que a grande massa gosta, porque existe uma grande massa que gosta de sertanejo. Então a gente tem que gostar do que o Zeca Camargo gosta. Porque se não gostar, você é pobre de alma. Foi isso? Eu entendi errado? Segundo ele, essas pessoas que estavam seguindo lá, indo chorar e tal, são robôs que vão seguindo o que a mídia oferece. Sim, eu sei que grande parte da população acaba sendo influenciado pela mídia e tal, mas quantos artistas? Agora eu quero que vocês me respondam. Quantos artistas as emissoras já divulgaram aí que morreram e não teve toda essa comoção? Eu acho que se o Cristiano conseguiu, tipo, essa quantidade de gente que tava lá indo acompanhar o velório, essa quantidade de gente que se comoveu, não é por acaso. Não é porque a televisão passou que aconteceu o acidente, que tudo aquilo aconteceu. Isso aconteceria com todo artista. E não é o que eu vejo. Só se eu tô dentro de uma bolha, acontece isso com todo mundo e eu não vejo. Porque sim, teve uma grande comoção com ele, teve uma grande cobertura. Eu, sinceramente, eu ligo a televisão pra me distrair quando eu já tô... Eu não vejo muito televisão, mas quando eu tô, tipo, já trabalhei demais, tô cansada, preciso descansar a mente, eu ligo a televisão. E sim, acho que 3 dias seguidos, toda vez que eu tava ligando a televisão, tava passando da morte dele e eu desligava a televisão. Porque se eu tô querendo me distrair, então eu não quero ligar a televisão e ver morte. Então, era uma opção minha, uma opinião minha, eu pegava e desligava a televisão. Mas eu entendo que os fãs que estão longe, já que teve uma comoção tão grande, a mídia vai passar o que move a população. E se teve uma comoção grande com a morte dele, a mídia vai mostrar para aquelas pessoas que moram longe e tal. Tudo bem, a mídia tem hora que acaba transformando tudo em um grande, né? Mas aí vem uma pessoa falar as coisas que o Zeca falou, falar que devemos adorar um ídolo de verdade. Na hora que eu vi isso, eu fiquei, como assim? Me ajudem a pensar. Vamos adorar ídolos de verdade. O que é um ídolo de verdade? Quem vai vir me dizer quem que eu devo adorar e quem eu não devo adorar? Quem eu devo considerar ídolo ou quem eu não devo considerar ídolo? Eu posso ser fã do Zezinho da esquina porque ele trabalha numa padaria e ele faz pão muito bem. Ele pode ser meu ídolo de verdade. Ele não é famoso, o mundo inteiro não conhece ele. Mas e daí? Quem vai dizer quem eu tenho que ser fã? Quem vai dizer quem tá gabaritado pra ser ídolo de verdade e quem não? O Zeca Camargo? Não. Eu acho que as colocações dele foram insensíveis e desrespeitosas com os fãs, mas principalmente com os amigos e com os familiares do Cristiano Araújo. Depois eu assisti um vídeo de desculpas dele. Eu acho que teria sido melhor se ele não tivesse feito esse vídeo. Porque não sei se todo mundo chegou a assistir esse vídeo, mas pra mim ele foi o robô que ele disse no vídeo anterior que as pessoas estavam sendo. Porque ele não mostrou verdade nenhuma. Pra mim ele tava indo ali por obrigação. Começa pelo fato de que ele foi pedir desculpa de uma forma que ele falou da morte de uma pessoa e ele erra o nome dessa pessoa. Ok, durante esse tempo, desde a morte do Cristiano pra cá, eu vi várias pessoas errando o nome falando Cristiano Ronaldo, assim como o Zeca fez. Mas, cara, ele tá vindo pedir desculpa num vídeo gravado.
Será que ele, em momento algum, ele se deu conta, ele não assistiu o vídeo novamente? Ou ele não se importou mesmo, sabe? Tipo, se preocupou nem em saber o nome do cara. Engraçado que no vídeo anterior, quando ele falou tudo aquilo do cara, ele acertou o nome. Mas na hora... Na verdade, ele nem pediu desculpa. Ele disse que ele estava indo, talvez, se desculpar. Talvez se desculpar, então não vai. Se não é pra ir se desculpar de verdade, é melhor não falar nada. Pra mim, ali ele piorou as coisas. Então, eu acho que o vídeo de hoje eu quis falar isso porque muita gente vai concordar, muita gente não, mas assim como muita gente falou que ele estava ali dando a opinião dele, eu também estou aqui dando a minha opinião. Acho que a gente tem que respeitar a cultura, a gente tem que respeitar gosto musical, a gente tem que buscar saber antes da gente falar alguma coisa. Não é porque eu não conheço uma pessoa, não conheço o trabalho de uma pessoa, ela é desconhecida e que ela não merece ter uma quantidade de fãs enorme. O cara trabalhou para aquilo, como eu vi várias reportagens dele. Ele começou a carreira com 9 anos de idade. Ele pode ter bombado há pouco tempo, tipo 4, 5 anos. Mas a carreira dele já é de longa data. Mesmo se ele tivesse começado 2 meses atrás, mas ele conseguiu aquela quantidade de fãs, aquela quantidade de shows. Ele conquistou aquilo. Eu acho que em primeiro lugar a pessoa tem que respeitar. Porque antes de ser artista, antes dele ser qualquer coisa, músico, sertanejo, ele é humano. E além de fãs, além de pessoas que nem o conheciam pessoalmente, mas acompanhavam o trabalho dele, tem famílias ali chorando, tem famílias sofrendo pela morte dele. Então eu acho que o Zeca poderia ter tido um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de respeito pela dor dessas pessoas.